Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Regravação de álbuns é uma temática muito antiga e que divide opiniões. Muitas pessoas são a favor e muitas outras são totalmente contra. Porém, devido a algumas peculiaridades relativas principalmente ao século XXI, onde a prática passou a ser observada com maior frequência, sem sombra de dúvidas, e também em formatos de apresentação diferentes, eu pensei um pouco sobre o assunto e resolvi trazer esta questão aqui para o Melodian Corvidae. Pois, além de álbuns, artistas, eu também gosto de discutir, como bem sabem, aspectos relacionados à indústria da música. E um tópico como esse serve muito bem ao meu propósito. Muito bem. Antes de entrar na pauta que eu quero realmente, que diz respeito a direitos autorais e o que isso tem a ver com a motivação de muitas bandas, artistas consagrados de revisitar seu catálogo no estúdio, mais uma vez, eu acho importante definir, esclarecer o que é regravação de álbuns, embora o termo seja muito óbvio. Por questões didáticas, acho que vale a pena tomar este assunto realmente na sua base, no seu princípio. Bem, regravar álbum nada mais é do que revisitar um lançamento do passado, mas em uma nova roupagem. Uma nova roupagem que implica em trabalhar do zero naquelas composições, interpretando-as da forma exata como elas foram escritas ou não. Há bandas que também fazem, além da atualização tecnológica e sonora, acrescentam algumas passagens que nas músicas originais não existiam. Parte do público gosta muito do respeito, da literalidade com as faixas originais, querem que elas sejam tocadas, interpretadas da mesma forma como foram imaginadas no original. Outras pessoas só veem sentido na prática quando a banda apresenta algum tipo de novidade além da atualização sonora. A produção que era feita no passado não pode ser comparada à que é feita hoje, embora algumas bandas ainda tenham, algumas vezes, a prática de tentar gravar ou regravar suas músicas também no formato analógico. Também não é algo muito raro. Algumas bandas ainda saudosistas ou que preferem por alguma razão o método de gravação analógica ainda fazem isso às vezes, mas a grande maioria do que é produzido hoje, claro, é todo feito de maneira digital. Enfim, há diferenças nesses projetos de revisita. Há alguns incrementos ou talvez não existam, mas o que se mantém é sempre as faixas visitadas na sua ordem normal e tocadas por meio de uma abordagem muito mais tecnologicamente favorável, mais limpa, de maior qualidade, no que diz respeito a áudio e captação também, de áudio. Os instrumentos evoluíram, os microfones evoluíram, tudo evoluiu. Então, por mais que uma banda tente manter as raízes musicais sonoras do passado, é muito difícil traduzir o que se toca hoje com aquela sonoridade do passado de qualquer modo. Entendem? É muito difícil. A não ser que eles tenham exatamente os mesmos equipamentos com o grau de qualidade que eles eram feitos naquela época. Mas mesmo assim, pensando bem, é difícil. Os instrumentos envelhecem, eles perdem qualidade. Peças são trocadas, é muito complicado. Álbuns musicais, de maneira em geral, são marcos históricos. Eles tocaram aquelas músicas, gravaram aquelas músicas e esse momento é um momento único. Dificilmente ele será reproduzido novamente, mesmo que uma música, uma composição seja interpretada nota por nota. Tem essa questão tecnológica, que os instrumentos já não são mais os mesmos, os microfones não são mais os mesmos, o modo de gravação, mesmo que seja analógico,
já sofreu algumas influências que lapidaram o construto original, e ainda tem as questões que são de ordem subjetiva, eu diria assim, diz respeito do sujeito, do fazer esse sujeito, fazer esse músico, que envolve questões emocionais, questões de maturidade. Um músico não é mesmo aquela pessoa que tocou no passado, ele amadureceu musicalmente ou ele perdeu reflexos devido ao envelhecimento do corpo. Enfim, são muitas variáveis que impedem que aqueles momentos sejam reproduzidos exatamente como no passado. E para muitas pessoas não é essa realmente a intenção de uma regravação, embora algumas desejassem que o fosse, principalmente quando diz respeito a direitos autorais, mas chegaremos lá. Ok? Enfim, revisitar, regravar álbuns é o marco zero de uma obra que já existia previamente. É uma atualização, é uma nova versão, criação de um material diferente, mesmo que aquelas mesmas notas sejam tocadas tintim por tintim, certo? Revisitar, regravar álbuns é algo que já foi feito por vários e vários motivos, além dos que eu vou acentuar hoje aqui no que diz respeito a direitos autorais. Em muitas ocasiões foi apenas uma atitude, digamos, romântica, da parte de quem o fez e até mesmo passional. É claro que bandas, artistas, têm casamentos, entre aspas, com várias pessoas, trabalham com elas durante vários e vários anos, décadas a fio, e é claro que em todo relacionamento tem aqueles momentos conturbados, separações, divórcios, enfim, são coisas que também acontecem com bandas. E às vezes a raiva, o ressentimento é tão grande que novas formações musicais daquela mesma banda, daquela mesma empresa, que ainda conta com alguns membros originais, o ressentimento é tão grande que, de maneira passional, alguns músicos optaram por revisitar seus catálogos e regravar álbuns clássicos com uma nova formação. Às vezes, algumas dessas regravações são bem aceitas devido ao nível musical que elas atingem, que é inegável, mas na esmagadora maioria das vezes o público das bandas e artistas recebe essas regravações com o nariz um pouco torcido, até porque a relação deles com os membros que saíram, os membros originais que saíram, também costuma ser bem idealizada e também passional, certo? Este é um dos motivos para algumas regravações não serem também muito bem aceitas. Mas há ainda outros motivos. Há o motivo da reimaginação, como eu bem vos disse há alguns minutos atrás, não gravar as faixas exatamente como eram, mas fazer alguns incrementos. Mas há também, às vezes, algo de força maior, porque a identidade de uma banda acabou se tornando algo tão diferente daquilo que era no princípio da carreira, que algumas bandas optam por regravar músicas ou álbuns, porque para elas a identidade atual é aquela que realmente espelha, que deixa claro quem são aquelas pessoas musicalmente falando, entendem? Um exemplo que eu posso dar, inclusive, é de uma banda japonesa, o Jiren Grey. O que o Jiren Grey era no início da carreira não é mais musicalmente. E se os músicos da banda forem consultados, eles vão dizer isso, que em muitas ocasiões, muitas situações, eles lançam uma regravação de um hit ou música antiga em singles por causa disso, porque aquela versão da música é mais próxima da interpretação que eles fazem atualmente em seus shows. Essa é a identidade de uma banda que se consolidou, e aqueles álbuns clássicos, aquelas músicas clássicas, nada mais são do que vestígios de uma identidade que ainda estava em formação. Tem esse aspecto, né? Então, alguns motivos também são conceituais.
Tem casos onde bandas mudam seus integrantes, sendo que o vocalista é a voz de uma banda, né, é a identidade vocal, lírica de uma banda na maior parte das vezes, e que o fato de um vocalista ficar muito tempo numa banda, inclusive um tempo superior ao vocalista original, acaba também gerando essa motivação em bandas de regravar álbuns clássicos que ele não estava presente com ele. Não é algo tão frequente assim, mas pode acontecer. Ou então, caso a banda não regrave o álbum, ele revisite o álbum de alguma outra maneira. Um exemplo que eu posso dar é do Dream Theater. James LaBrie, como deve saber quem conhece o Dream Theater, é o vocalista da banda desde os primórdios até hoje, mas ele ingressou na empreitada apenas no segundo álbum, Images and Words. O primeiro álbum, When Dream and They Unite, foi gravado com Charlie Dominici. Então o Dream Theater poderia perfeitamente regravar o álbum com o James LaBrie e dizer: agora nossa discografia está mais a nossa cara, a identidade que a banda tomou com esse vocalista aqui em específico, com esse canadense aqui, que é o James. Não fez, mas é sabido que o primeiro álbum foi festejado, houve um evento de comemoração dele, de aniversário, onde o James LaBrie pôde interpretar aquelas músicas ao vivo. Isso foi gravado em vídeo, inclusive teve participação do Charlie Dominici, cantando junto com ele em algumas faixas. Enfim, lançou de um outro modo. Não regravou, mas lançou de outro modo. É uma saída possível, né, para esse tipo de caso. Quem não quer ouvir o Charlie Dominici pode pegar aquela gravação, ouvir e depois continuar com Images and Words e assim seguir a discografia. É uma possibilidade. Não que a voz do Charlie ou a interpretação dele me incomode, não é esse o caso. Mas enfim, quem não gosta do Charlie pode fazer isso perfeitamente. No caso do Iron Maiden, que é uma banda que se consolidou também com o segundo vocalista, né, não com o primeiro. Primeiro, no caso, aqueles que gravaram álbuns, tá, gente? Porque o Charlie Dominici e nem o Paul Dayano foram realmente os primeiros vocalistas das bandas em questão. Mas estou falando aqui de vocalistas que gravaram álbuns. Os dois primeiros álbuns do Maiden foram gravados com Paul Dayano. Mas a banda realmente estoura, atinge, né, o sucesso comercial com The Number of the Beast, que é o primeiro álbum com o Bruce Dickinson. Eles poderiam voltar naqueles álbuns inaugurais e regravá-los com o Bruce. Algo que o Steve Harris sequer nunca cogitou fazer, e que eu tenho certeza absoluta que a grande parte dos fãs do Maiden acharia isso um tremendo sacrilégio. Sacrilégio! Mesmo que aquelas músicas pudessem ser retratadas de maneira mais moderna, o que os fãs do Maiden realmente gostam é daquele som na cara, mais cru, com aquela agressividade e referências, né? Influências punk que o Paul tinha, é daquele jeito que os fãs do Maiden gostam daqueles álbuns. Então isso não é feito. Enfim, são situações que eu estou apontando que esse artifício da regravação não foi feito, mas em algumas outras situações isso foi. Principalmente no que diz respeito a hits. Hits de, sei lá, do primeiro, segundo e terceiro álbum. Quando a banda adquire um vocalista mais atual, ele é virtuoso ou ele é mais aceito pelo público, não é raro de perceber que algumas bandas retornam aos primeiros álbuns com o primeiro vocalista, regravam alguns hits dali, as melhores faixas, e lançam isso como material novo. Isso já aconteceu também. Inclusive, uma coisa que acontece muito no século XXI é que quando um álbum não é regravado na íntegra e lançado como a regravação do álbum, o que acontece? A banda grava um novo álbum com material autoral, novo, completamente inédito, e aí eles fazem uma segunda edição desse material, uma edição especial, que vem com um segundo disco. E esse segundo disco é um disco de regravações. Um exemplo que eu posso dar, primeiro que me vem à mente, foi quando a Journey
a banda Journey lançou seu primeiro álbum com o vocalista filipino, o Arnel Pineda, substituindo o Steve Perry, claro. Depois daquele concurso também, né, que eles acabaram selecionando ele, audição na verdade. Ele tinha um timbre muito parecido com o Steve Perry, lançou no YouTube, a banda descobriu e acabou chamando o filipino, que ganhou na loteria, realizou o grande sonho da vida dele, que era interpretar seu herói, Steve Perry. Enfim, a Journey gravou um disco com ele, mas teve um álbum bônus onde o Arnel interpretava os clássicos da Journey, os hits dos anos 80. Isso é muito feito hoje, e pouca gente se nota que não é feito apenas com o intuito de um material extra. Vamos fazer um agrado aqui para o público, né? Vamos dar uma coisinha a mais aqui para eles. Não, não é apenas por isso não. Tem alguns outros motivos envolvidos além da questão passional, nostálgica, o que quer que vocês queiram chamar. Tem outros motivos aí. E é justamente esse motivo principal aqui que eu coloco, o grande motivador disso, direitos autorais. Mas como assim, Corvo? As bandas não são donas do material original? Para estarem pensando em direitos autorais e regravando álbuns antigos em virtude disso? Pois é, meus caros. Grande parte do material de muitas bandas, álbuns lançados lá na década de 70, nos anos 80, não necessariamente pertence a elas não, viu? Tem muito músico aí que vendeu seus direitos. Tem muito músico que não pode mais adquirir royalties. Royalties, no caso, relacionados àquelas gravações originais. Tá? Existem muitos casos bizarros assim. E por que isso acaba acontecendo? Porque muitas dessas bandas foram muito mal agenciadas, foram muito mal assessoradas, elas não contavam com nenhum advogado que pudesse instruí-las a ler propriamente seus contratos, procurar cláusulas abusivas, enfim. Com a promessa de dinheiro fácil, né, uma bolada de dinheiro na mão, um dinheiro que eles nunca tinham visto na vida, que daria a eles roupas, carros, mulheres, mansões, drogas, enfim, glamour. Muitas bandas, muitos músicos assinaram contratos horríveis. Contratos que fizeram eles adquirir uma exposição midiática muito boa nos primeiros anos, viveram o ápice de suas carreiras, de sua fama, mas depois que a coisa começou a piorar, o caldo começou a entornar, a fama começou a passar, aí sim eles foram se dar conta da burrada, do péssimo contrato que eles assinaram. Muitas gravadoras prendiam o direito das músicas àquele contrato, àquele valor que estava sendo pago. E depois que a banda assinou aquele contrato, alguns contratos tendiam a estipular um determinado tempo, onde as músicas poderiam ser utilizadas por gravadora X ou Y, e no fim daquele período estipulado, a banda novamente poderia fazer com as músicas o que bem entendesse, inclusive ganhar dinheiro com elas. Mas grande parte dos contratos prendia aquelas músicas, aquela gravação no caso, né, do álbum original, aquela versão das músicas, esses contratos prendiam essas músicas com a gravadora. Ou seja, é a gravadora que decide o que fazer com elas, onde publicá-las, e é a gravadora que ganha dinheiro com essas músicas. Inclusive, aqui no YouTube, vocês podem escutar músicas aqui no YouTube e podem escutar músicas também de álbuns antigos no Spotify, por exemplo, na Apple, enfim, onde vocês bem entenderem. Grande parte de muitos álbuns, clássicos inclusive, o direito vinculado a eles não é dos músicos, é da gravadora. Em algumas situações, os royalties são divididos entre gravadora e artista, mas havia casos que não. A gravadora pagava os caras, assim eles podiam ir para a turnê, viajar, ter o seu sonho de rockstar, mas a gravadora comprou o direito daquela gravação original.
E aí, meu amigo, já era, bau, é deles. Quando sai uma versão remaster, tá? Uma remasterização daquelas demos originais, daquela gravação original, daqueles rolos, né? De gravação, de fita. Quando aquilo é digitalizado, remasterizado, é a gravadora que está ganhando dinheiro. Porque estava no contrato. Foi isso que os caras assinaram. Então, a música, aquela gravação, a música gravada original que você tanto gosta, que você é tão fã, é da gravadora. Tem muita gente que joga pedra em banda, em artista, porque, nossa, fizeram remasterização do álbum, já era perfeito do jeito original, gostava daquele som cru, não gosto de Pro Tools, essa coisa tosca que a digitalização coloca nas músicas, gosto da minha música daquele jeito que eu escutei no passado. Tem muito fã que ataca bandas por causa disso. Tá fazendo remasterização, tá fazendo milking, tentando ganhar dinheiro com música antiga e não tá escrevendo música nova. Pera aí, nem sempre a culpa é da banda não, tá? Em algumas situações ok? Não estou dizendo que todo mundo é santinho, não. Em muitas situações é realmente, né, uma reciclagem de material antigo para tentar ganhar um dinheirinho a mais. Mas em vários e vários casos é a gravadora, né, original que está fazendo isso. É quem detém o direito autoral que está fazendo isso, para ganhar dinheiro. A banda não tem nada a ver com isso. Os músicos não têm nada a ver com isso. Eles não estão vendo um centavo dessas remasterizações. Então, cuidado com quem vocês estão culpando, tá? Cuidado com quem vocês estão agredindo. Procurem saber de cada caso, em particular, em especial de cada banda aí que vocês estão criticando, né? Porque às vezes não é culpa dessas bandas. Enfim, então se o direito autoral está com as gravadoras, o que as bandas fazem? Isso aí, meus caros. O que está no título do podcast. Elas regravam os álbuns antigos para tentar descolar, né, aquelas músicas que eles escreveram, que eles criaram como artistas, compositores da gravadora que detém os direitos autorais da gravação original. São as bandas que não ganham mais rios de dinheiro com a indústria fonográfica, precisam excursionar o tempo inteiro, ir para a estrada, senão o dinheiro não aparece, vender produtos, né, camisas, chaveiros, um monte de coisa aí na estrada para ganhar dinheiro. E já que eles não ganham dinheiro com aquelas gravações dos álbuns originais, eles tentam regravar para conseguir um dinheirinho a mais, porque essa regravação será, caso eles bancaram a gravação como um todo, né? Essa regravação no caso como um todo, pagaram estúdio, adquiriram direitos dessas músicas, ficará com eles. Quem comprar, quem adquirir tais músicas e os royalties que saem de redes sociais, ficará tudo com eles. É uma forma de tentar ganhar algum dinheiro com uma obra que você fez, mas cuja gravação original você não mais detém. É desespero. E o pior, as pessoas não vão escutar. A grande massa não vai escutar as gravações. Vai ter curiosidade, aqueles fãs mesmo vão adquirir, comprar, né, o disco, CD ou vinil para ter em suas coleções, mas serão vendas muito menores e muito pouco expressivas em relação àquilo que se arrecadava antes. Inclusive, as remessas de discos não são tão presentes assim mais em lojas, né? A gente não vê lojas com discos e discos sendo repostos, não. Às vezes edições especiais são feitas, né, com livro com fotografia, letras, uma arte bonita, mas sei lá, 1000 cópias, 2000 cópias, porque não se vende muito físico mais. Então, de qualquer forma, regravar álbuns antigos para ter acesso a direitos autorais não vai descolar o direito autoral do material original das gravadoras e nem vai fazer assim rios e rios de dinheiro para as bandas que não mais têm posse, direito a essas músicas, de qualquer maneira. Mas é uma forma que eles, os músicos no caso, as bandas tentam fazer aí para ganhar dinheiro, para conseguir alguma coisa, porque o dinheiro já não é grande e quando ele existe ele fica ainda com quem detém aquelas músicas, porque a gravação original é que puxa nostalgicamente os ouvintes.
Foi a gravação que marcou os ouvintes. Entre uma regravação de álbum e o álbum original, quais vocês visitam? É claro, é a original. Quando você joga o nome do álbum no Google, ou o nome de uma música de um determinado álbum no Google, qual o resultado que vai aparecer primeiro? Do álbum original, do ano original. Quando você joga o nome de um álbum no Google e coloca Spotify na frente, para onde o navegador vai te enviar? Para a página do álbum original. Ele é mais famoso, ele é mais consagrado, e a memória afetiva que as pessoas têm com esses álbuns também costuma ser muito maior, independente se a regravação soa melhor ou não. Uma banda pode estar com a mesma formação ou se reunir com a mesma formação do passado, fazer uma regravação de álbum, lançá-lo, que ainda assim a grande parte do público vai preferir o material original. Não tem jeito. É desespero. É desespero em virtude desse aspecto aí, na questão dos direitos autorais, oriundos de contratos péssimos, né, de exploração não acidental, intencional das gravadoras naquela época, que davam uma grande bolada de dinheiro para os artistas que achavam, nossa, a gente está no topo, a gente está, né, somos o máximo, estamos no nosso momento, quando na verdade era uma atitude ardilosa, esperta das gravadoras que sabiam que a longo prazo, ou até mesmo médio prazo, elas conseguiriam reaver aquele investimento feito e mais, mesmo se o álbum não estourasse. E caso ele estourasse, aí sim, eles ficariam milionários e não necessariamente as bandas, que pegariam ali um pedacinho pequeno da quantia, né? Mas talvez nem tanto. Enfim, era assim a indústria, né? Então, grandes clássicos do passado, da década de 60, 70 e 80, não pertence aos músicos. Grande parte desse catálogo pertence às gravadoras. E por isso nós vemos álbuns sendo regravados, ou então essa tentativa desesperada de lançar um álbum novo e adicionar um disco adicional de músicas regravadas. É por causa de direito autoral, é por causa de royalty. Certo? E é claro, quem é atento à indústria já deve ter percebido esse movimento por aí. Enfim, este era o assunto que eu queria abordar aqui hoje no Melodian Corvidae UFIS. Obrigado a quem chegou até aqui, a quem ouviu, e saudações corvídeas.